Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. O objetivo dessa aula é mostrar para vocês o funcionamento do nosso simulador. Então, eu vou fazer um caso clínico mostrando para vocês a tela de feedback, principalmente quando há erro, quando o aluno comete algum erro de classificação. São 17 horas e Caio de 7 meses é levado ao serviço de urgência após cair da cama há mais ou menos 3 horas. A mãe relata que na queda o bebê bateu com a cabeça no chão. A altura da queda foi de mais ou menos 60 centímetros e o bebê mamou logo após a queda. Apresentou 2 episódios de vômitos no intervalo de 2 horas. Não desmaiou em nenhum momento e parece estar sem dor, sem outros sintomas. Então a gente aperta continuar e vai definir a queixa de apresentação, sempre contendo o nome do paciente, a idade, o motivo principal pelo qual ele foi à urgência, bateu a cabeça no chão após cair da cama. A altura é super importante para definir a queixa de apresentação e há quanto tempo? Há mais ou menos 3 horas. Continuar, o sistema coloca para a gente na ordem, colocar essas pequenas frases, essas pequenas palavras, o sistema coloca para a gente em uma frase completa. Confirmamos, e aí a gente vai escolher o nosso fluxograma para essa queixa de apresentação, que no caso é trauma crânioencefálico. Leio notas do fluxograma, confirmo que é isso mesmo, e eu vou fazer a minha classificação. Ele não tem obstrução de vias aéreas, respiração inadequada, não tem hemorragia exsanguinante, não tem choque, não é uma criança que não está reativa, não está chorando, chegou no hipoglicemia, necessariamente preciso de medir a glicemia capilar. A glicemia dele deu 95, é uma glicemia normal, teclo em voltar e nego esse discriminador. Hemorragia maior incontrolável não. Toda vez que eu passo em alteração do nível de consciência, eu tenho que medir a escala de coma de Glasgow, que para essa criança está 15, ou seja, não alterada. Nego. Não tem novo déficit neurológico há menos de 24 horas, não sofreu um mecanismo de trauma significativo porque a altura da queda não é significativa, hiperglicemia com cetose não tem. Todas as vezes que eu passo no dor intensa, eu tenho que medir a escala da dor e pelo texto do caso a gente identificou que a criança parece estar sem dor, 0. Hemorragia não tem, menor incontrolável, ele não tem novo déficit neurológico há mais de 24 horas, não está vomitando o tempo todo sem parar, não tem vômitos persistentes, ele não chegou a desmaiar, para eu falar sim para a história de inconsciência, não tem uma hiperglicemia, ele não tem uma história hematológica ou metabólica significativa, não é uma história discordante, não estou suspeitando de abuso, maus tratos, dor, como eu já disse anteriormente, é 0, então ele não tem uma dor moderada, ele não chegou a dar nenhum hematoma no couro cabeludo, então eu vou parar no discriminador vômito. Falo sim, confirmo que é pouco urgente, até 120 minutos, e a gente acertou o caso. Eu vou refazer o caso, né, para a gente identificar que é possível refazer o caso em 2 situações. Opção treino, onde eu vou refazer sem pontuar, e a opção tutorial, onde o sistema vai me guiando o que eu devo ou não fazer ali naquele momento. Então, eu vou refazer o caso sem pontuar, na modalidade treinamento, vou errar de propósito, para vocês conseguirem enxergar a importância da tela do feedback. Então, eu vou colocar a queixa certa, Caio de 7 meses, bateu a cabeça no chão após cair da cama, a altura aproximadamente 60 centímetros, há mais ou menos 3 horas. O objetivo de fazer esse caso agora é errar discriminador. Então, nós vamos acertar o fluxograma, que seria o trauma crânioencefálico, confirma. Então, não tem obstrução, respiração inadequada, não tem hemorragia exsanguinante, não tem choque, não é uma criança que não reage, não está convulsionando, passou no hipoglicemia, necessariamente eu tenho que medir, eu vou medir a glicemia, deu 95, voltar, hemorragia menor incontrolável não tem, eu vou errar de propósito. Eu vou negar a alteração do nível de consciência sem medir o Glasgow, isso é um erro. Eu vou errar de propósito para mostrar para vocês na tela de feedback.
não tem um novo déficit neurológico a menos de 24 horas, não tem um mecanismo de trauma significativo, não tem uma hiperglicemia com cetose, a dor intensa também. Vou cometer esse mesmo erro de propósito. Não vou medir a dor e vou negar a dor. Hemorragia menor incontrolável, novo déficit neurológico, vômitos persistentes. Eu vou escolher esse discriminador aqui, para a gente ver a importância daquela tela. Urgente, 60 minutos. Então, vocês podem reparar que eu não acertei o caso, eu errei o caso. E essa tela, ela é de extrema importância. Quando a gente acerta, tem o check verdinho. Então, eu acertei a queixa, eu acertei o fluxograma e tem X no discriminador, tem X na prioridade e tem X nos parâmetros. Vamos entender. Quando eu erro qualquer ponto dessa tela, é super importante que o aluno venha até esta aba aqui, para ele compreender por que ele errou o discriminador. Por que ele errou o discriminador? Porque ele escolheu vômitos persistentes, quando na verdade o gabarito era vômito. E aqui fala, a mãe relata que após o trauma, a criança apresentou 2 episódios de vômito no intervalo de 2 horas. Então não há necessidade de escolher o discriminador vômitos persistentes, cujo significado é vômitos contínuos ou sem alívio entre os episódios. Ele vomitou apenas 2 vezes em 2 horas. Então, o discriminador adequado é vômito. Se a gente errou a prioridade, eu venho aqui para entender. Então, eu escolhi amarelo e o gabarito é verde. Então, a cor de cada prioridade está diretamente relacionada com o discriminador escolhido. Então, eu coloquei vômitos persistentes amarelo, quando na verdade era vômito verde. E os parâmetros. Então, vocês podem reparar que no primeiro caso era necessário, obrigatório, medir glicemia, Glasgow e dor. E nesse caso, eu medi apenas glicemia. Ficou faltando Glasgow e dor. Então, é importante vir aqui nesta aba e entender que quando passa pelo hipoglicemia, é exigido um parâmetro. E a gente mediu o parâmetro. Quando passa pela alteração do nível de consciência, é exigido o Glasgow e eu não medi o Glasgow. Quando passa pela dor intensa, é exigido medir escala da dor e eu não medi. Então, eu cometi 2 erros em relação ao parâmetro. E olha que interessante, eu parei aqui no vômitos persistentes, né? E para baixo tá cinza porque, de fato, não tinha nada para medir para baixo. Então, essa tela do resumo, essa tela do feedback, essa é uma tela muito importante. Eu vou refazer o caso em modo tutorial, onde vocês vão aprender que o sistema vai nos guiar o que é certo, o que é errado. Né? Então, às vezes, você errou, não entendeu, leu os feedbacks e mesmo assim quer refazer o caso para você compreender melhor, né? No modo tutorial, onde o sistema te dá dicas. Em relação à queixa, quem? Então, eu vou procurar nesses quadradinhos aonde fala de alguma pessoa, Caio de 7 meses. Por quê? Por que ele foi à urgência? Bateu a cabeça no chão após cair da cama. Desde quando? Há mais ou menos 3 horas. Alguma informação relevante? Sim, a altura da queda é extremamente importante. 60 centímetros. Continua, a frase é ordenada, confirma, e aqui vai ter em destaque o discriminador que você deve selecionar. Então, em destaque está o fluxograma, trauma crânioencefálico. Confirma. Obstrução de vias aéreas eu vou falar não, respiração inadequada também não, hemorragia sanguinante não, choque não, não é uma criança não reativa, não está convulsionando. E olha que interessante, e se eu falar não sem medir a hipoglicemia, o sistema me ajuda. Essa é a função do modo tutorial. Então, ele fala para você vir e medir a glicemia capilar. Medir 95, não é hipoglicemia, volto e nego. Hemorragia maior incontrolável não tem, alteração do nível de consciência, você deve consultar o parâmetro escala de coma de Glasgow. Então, eu venho aqui, consulto a escala de coma de Glasgow, volto, deu não alterado e nego. A mesma coisa com o próximo discriminador mensurável, que é a dor. Você deve consultar o parâmetro dor para tomar essa decisão. Venho aqui, consulto,
vejo que a dor é zero, não há necessidade de parar nesse discriminador e nego até chegar, né? Vou interpretando. Ó, o que é vômitos persistentes? Leio aqui no significado, né? Não se encaixa. O que é história de inconsciência? Leio o significado, não se encaixa e vou interpretando, né? Usar esse recurso aqui da definição dos discriminadores é extremamente importante, né? Então, como a gente já fez esse caso, a gente já sabe, inclusive, que o gabarito é vômito, né? Se eu tento descer do vômito, o sistema fala, o discriminador atual é o melhor para esse caso, que é a função do modo tutorial. Ele te indica o que é para escolher, né? Pouco urgentes, até 120 minutos. A gente acertou o caso. A partir desse momento, se você fez o caso, não acertou, fez o caso no modo tutorial, ainda ficou com uma dúvida, fez o caso em modo treino e modo tutorial e ainda permaneceu com dúvida, existe uma ferramenta para você, um canal de contato ao grupo brasileiro, para você enviar uma pergunta. Então, você vai selecionar qual é a sua dúvida, por exemplo, discriminador, e vai redigir um texto. Eu não entendi por que é esse discriminador, gostaria que a equipe do GBCR me desse um suporte. Então, você vai redigir esse texto e vai encaminhar um e-mail para o grupo brasileiro. Espero que tenha ajudado vocês a entender melhor como funcionam nossas alternativas de dúvidas em relação ao simulador de casos clínicos. Até mais!